A gente vai cantar Alegria. Pode acompanhar aí da sua casa. Eu vou tocar com esse instrumentinho aqui pequenininho. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém, né? Então eu vou estar passando para o Jefferson. Vai estar fazendo a apresentação aí. Já dá início aí, passar se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode ir se interagindo com ele aí. Tem o chat do lado também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer também. Tá me ouvindo, Jefferson? Pode liberar aí seu microfone. Joia. Não, é contigo aí, mais a Sara. Podem ficar à vontade. Maravilha. Eu não estou vendo o chat aqui, não sei o que tem que fazer, então se você vê alguma coisa, você fala aí. Tá. Eu não estou vendo nada aqui. O chat é do lado do negócio verde aí, tem chat. Se você clicar, aparece do lado. Aí você clica, aparece do lado. Aí a sua esposa aí te acompanha no chat. Ela vê uma pergunta. Aí já dá um cutucão aqui em mim. Então, mais uma vez é um prazer estar com todos vocês aqui, né? A Igreja de Cristo reunindo, mesmo que à distância, né? A gente tem estudado bastante na escola dominical sobre a Igreja de Cristo, né? E nesses dias a gente tem visto que, na prática, né, o que a gente tem ensinado lá na escola dominical, né? Que a Igreja de Cristo não é só quando a gente se reúne no templo, né? Mas a Igreja de Cristo é um organismo vivo, né? Algo espiritual. Então, nesse momento, mesmo à distância, estamos reunidos, né, na presença de Deus aqui. Então, é um grande prazer, né, estar aqui com vocês. Obrigado, Júlio e Tainá aí, por ter chamado, nos dado esse presente, essa honra de participar desse momento aqui. Como o Júlio já falou, né, nós somos missionários de Asa Socorro. Eu sou piloto e mecânico de avião. A Sara trabalha na parte administrativa. Hoje é ela que está cuidando praticamente da parte administrativa da base. E, principalmente, o trabalho principal dela é me acompanhar nos voos, né? Então, enquanto eu estou voando, né, ela está aqui em casa. Aqui em casa tem um rádio HF. Eu vou tentar passar um videozinho e vocês vão ver. Né? É um rádio assim bem silencioso, né? Parece uma caixa de abelha. Dá para entender quase tudo que o piloto fala. Então ela fica aqui em casa, né, de ouvido no rádio, né, amor? E com a internet ligada. Você quer falar? Não. Não? E ela fica me acompanhando. Então eu estou voando e vou passando as posições, né? Então eu chamo ela, falo, Sara, tal hora passei em tal posição,
né? E daqui tantos minutos pretendo passar em tal posição, né? Então ela vai anotando tudo que eu vou falando para ela e então ela sabe, ela é a pessoa que mais sabe aonde eu tô. Então no caso do acidente, ela sabe exatamente onde eu tô ali. Então numa busca e salvamento, né, ela tem as informações mais precisas. E também, principalmente, ela fica com a internet ligada, né, monitorando a meteorologia. Então ela vai me passando, né, falando, Jefferson, ó, na sua frente tem uma chuva, né? Então desvia para a direita, ou desvia para a esquerda, ou então volta, né? Porque tá chovendo lá na aldeia e tal. Então eu sempre brinco que a gente pode brigar até na noite anterior do voo. E no dia do voo a gente tem que estar de bem, fazer as pazes, né? Porque se eu voar e ela estiver brava comigo, né? Ela pode falar, ah, amor, pode decolar, pode vir que o tempo tá lindo e tá caindo aquele toró, né? Pode vir, o tempo tá lindo, você vai ver que é bom para tosse. Então, eu tenho que deixar ela feliz, pelo menos no dia do voo, tenho que fazer ela ficar feliz para ela não me, não me pregar uma pegadinha aí, né? Fazer eu passar um susto. É brincadeira. Então, mas o trabalho dela na parte de pilotagem, né, no voo, é muito precioso, né? Porque aumenta a segurança do voo tremendamente, né? Ela está de olho ali, vendo onde está chovendo e tal, e vai me guiando, né? Então, já teve vezes de eu conseguir completar a missão porque ela me passou as coordenadas certas, as direções certas, e eu consegui chegar, né, desviar da chuva, tal, passar aí pela chuva e pousar na aldeia e deixar os missionários e a carga lá para os missionários, né? E voltar em paz, tranquilidade e segurança para casa. Então, bem, acho que não sei, acho que não são todos que conhecem a Missão Asa de Socorro, né? Então eu vou estar passando um videozinho, vou tentar passar um videozinho aqui, espero que a minha internet aguente. Mas aí eu vou falando um pouquinho mais da missão, vocês, em qualquer momento, por favor, perguntem, né? Faça sua pergunta, tire a dúvida aí, né? Vai ser um prazer responder para vocês. Deixa eu ver se consigo aqui. Só um momento. Aqui. Vocês estão vendo? Alguém dá um ok aí que eu não estou vendo ninguém. Ah, beleza. Ok. Tá a tela cheia aí, Júlio? Não, mas tá bom assim? Dá para ver ou tá pequenininho? Tá pequenininho? Tá. Ah, peraí. E agora? Tá a tela cheia? Ainda não, Jefferson. Ainda tá pequenininho, mostrando só na área de trabalho. Só área de trabalho? É. Não, na pasta. Só tá mostrando na pasta. Eita. É porque às vezes tá mais lento, né? Tá, deixa eu ver aqui, peraí. Uns 2 cliques aí. O que aconteceu? Nada ainda, do mesmo jeito. Pô, aquela hora deu certo, Júlio, por que agora não tá dando? Tá pro lado, não? Não. Ainda não apareceu. No teu? Não. O meu tá igual, eu acho que todo mundo. Porque eu vi abrir aqui do lado. E agora? Mesmo jeito. Lasquei. É só isso aqui, mano. Eu sei, mas quando ele apertou lá, parecia que ele tinha aparecido aqui do lado. Isso aqui tem que ficar a tela inteira. Será que ele não jogou pro lado, não, Jefferson? No seu computador. No seu computador, você tem que pegar a setinha e arrastar ele? Não, né? Não tem 2 monitores, não. Não, pra mim aqui eu tô vendo só a área de trabalho só. Aquela hora deu certo, foi tão facinho aquela hora. Foi. Peraí. Tá, última tentativa. Se não der certo, a gente deixa. Não. Qualquer coisa vocês procuram aí no YouTube, tem vários videozinhos de asa de socorro. Não. Vai lá. Peraí, vamos ver aqui. Tirar do computador, né? Uhum. Uai.
Vigilância E aí? faz... Aqui, Aqui. Agora apareceu a tela inteira, assim. Área de trabalho. Clica no vídeo. E o vídeo? Clica no vídeo. Já Aí, cliquei. agora apareceu. Ok. Ah, então lá vai. Só dá o play. Já tá passando aí, Jefferson? Ah, não tá passando aí, não? Eu acho que é bom você voltar aqui. Ficou meio lento aqui. Ah, acho que é minha internet, cara. Será? É, aqui já tá indo lá no 52, 53. Mas não Ah, tô tá, escutando o áudio, não. Só tá saindo. Só tô vendo mesmo, mas não tô só vendo o o áudio. vídeo? Só o vídeo. Tá, deixa aí. Depois, então, é porque eu já falei tudo isso. Então agora vocês vão ver, né, a Sara aí Ah, no rádio. joia. Pena que vocês não estão escutando a definição HD da transmissão do rádio, mas Tranquilo. tá, aí a Sara pegando as informações, né? E vocês viram a questão da meteorologia. Essa daí é a aldeia, né, que eu fui levar essa carga, né, nesse dia, né, o voo cheio de carga. Aí alguns missionários, né, que a gente ajuda, né, a gente trabalha para eles, né, para esses missionários, né. A gente só voa por causa dos missionários, né. Aí é lá em Marari, Júlio, você lembra lá, Marari? Você esteve Lembro lá? dele? Então, aí essa aldeia é da Novas Tribos, a outra aldeia era da Meva, aí é chegando em Marari, né, passando pelos morros e tal. Então, aí eu pousando lá em Marari, né. Então, a gente existe, a missão Asa Socorro existe para dar apoio, né, para esses missionários que moram nas aldeias, né. E aí lá os missionários então vão trabalhar para traduzir a Bíblia na língua indígena, né. Então aí é um culto em uma das aldeias. Ah, então aí é o pastor indígena já, né. Graças a Deus tem algumas aldeias que tem um pastor. Né? Aí era um indígena que tinha se desviado, mas aí estava voltando para a igreja, né, se reconciliando com Jesus. É uma pena que vocês não estão escutando as crianças cantando. Eu ouvi um pouquinho da língua, né, da aldeia deles lá. E então é isso, a ASAS existe, né, para dar apoio a esses missionários. Então, por exemplo, hoje não tem nenhum missionário na aldeia por causa do coronavírus, então a gente está parado. A gente não, né, o último voo foi agora terça-feira, né? E foi para levar merenda para as escolas indígenas. Atrás de mim no vídeo é uma escola lá da aldeia, né? Então quase todas as aldeias hoje têm escola. Quem cuida são os missionários, né? Quando tem missionário na aldeia, quem cuida da escola indígena são os missionários. Né? Então os missionários aprendem a língua indígena, a cultura, tudo e ajuda eles a aprender a ler e escrever. Enquanto isso eles vão traduzindo a Bíblia para a língua deles, né? E a gente, a Asa Socorro, né, como toda, não só a Asa Socorro, mas com todas as missões que trabalham com aviação, foram criadas para dar apoio aos missionários que moram nas aldeias, né? Porque vocês, não sei se vocês repararam, mas no vídeo, mas era só floresta, só mata, 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 não tem aldeia que só chega de avião, né? Tem aldeia, a aldeia que eu estava filmando, dá para chegar pelo rio, mas são 4 dias, 4, 5 dias pelo rio, subindo o rio,
E quando está na época da cheia, na época de chuva, igual agora, tem muita correnteza, né? É fácil virar barco. E na época da seca tem muita pedra. Então, às vezes, você tem que sair da canoa, pegar a canoa, tirar fora do rio, porque tem cachoeira. Então, você tem que, né, carregar a canoa toda carregada, cheia de carga, né, pela mata, tal, para passar pela cachoeira. Então, essas são as aldeias mais próximas. Tem a aldeia que é Marari do lado de Jacaré. Então, Marari, a aldeia que eu estava carregando lá, aquele freezer, né? São 2 horas e 15 de voo. Já no Amazonas. Já no estado do Amazonas, e de barco, sei lá. Quanto tempo? A aldeia que eu estava filmando, né, eu falando, fica 1 hora e 15 de voo daqui, 4 dias de barco. Né? Então, o avião ele é essencial porque ele facilita, ele possibilita, desculpa, e facilita também, mas ele possibilita o missionário chegar mais longe, né? E aí você pensa, vai de barco, vai por terra e tal, mas aí tem a correnteza, tem a cachoeira, tem missionário que já perdeu tudo porque virou barco, teve vários índios morrem nessas travessias pelos rios, então é perigoso. Pela mata tem os bichos, né? Cobra, aranha, escorpião, lacraia, onça, né? Então, por mais incrível que pareça, o avião é o transporte ainda mais seguro, né, aqui na região amazônica, né? Então, e a gente foi criado, a Asas tem 65 anos de existência, né? Está completando esse ano 65 anos, e só aqui em Boa Vista, acho que são em torno de 40, né? Mais de 40 anos, só aqui em Boa Vista, né? E a gente vive para os missionários, né? Então, os missionários estão fora da aldeia agora, a gente está tudo parado, os aviões estão no chão aqui, sem voo, né? Faz 2 meses que a gente está sem voar, terça-feira agora, né? Teve só um voo, mas a gente não tem previsão de quando vai ser o próximo. Os missionários não tem previsão também, não tem ideia de quando voltarão para as aldeias, né? E enquanto isso, o mato está crescendo na pista, né? O piloto pousou terça-feira lá e falou: olha, tem que levar alguém para cortar a grama das pistas, porque senão daqui a pouco ninguém mais pousa lá, nem decola. Porque o mato segura, né? A grama segura, principalmente na hora da decolagem, então restringe muito. As pistas já são pequenas, né? 500 metros, quando grande é 700 metros, né? Então, e de grama, então não é uma situação muito fácil de operar, e com mato alto ainda complica mais ainda, né? Tem que tirar peso, né? Enfim, é um fator bem complicante. Que mais? Esqueci. Eu sei que eu estou esquecendo de alguma coisa. Sim, nossa, ótimo, amor, obrigado. Embora a Asas, o foco nasceu por causa da aviação, né? Mas a gente não trabalha só com avião, tá, irmãos? Eu quero deixar bem claro. A Asas tem médico, tem dentista, né? A gente tem vários trabalhos aí de ação social. Essa semana mesmo terminou, essa semana está terminando agora nesse final de semana, e semana que vem enfim, essa semana terminou uma campanha de arrecadação para cestas básicas. São mais de 1.400 cestas básicas, né? E semana que vem vai começar todo o preparo para, se Deus quiser, daqui 15 dias, começar a levar para as comunidades ribeirinhas aí na região do Amazonas, aí de Manaus, aí. Então, 1.400 famílias receberão pelo menos uma cesta básica aí, e Bíblia também, a Bíblia. Então, a gente tem essa parte de ação social, a gente dá atendimento médico e dentário, né, odontológico, né, gratuito. A Vanessa mas o Felipe, né, já participou de vários, né, ele é dentista, e já participou de vários projetos, né.
Então, quem quiser participar, né, não precisa ser só médico e dentista. Todo mês de julho de todo ano, embora esse ano, né, infelizmente, acho que não vai ter por causa do coronavírus, mas todo ano tem o projeto ID. São 10 dias, qualquer pessoa pode participar, tá? Sai daí, provavelmente vai sair daí de Manaus, do pessoal de Manaus aí, já está no quintal de vocês. E aí vai para 2, 3 comunidades ribeirinhas, né, fazer evangelismo, né? Então tem trabalho com criança, adolescente, corte de cabelo gratuito, atendimento médico, odontológico, evangelismo de porta em porta. Quem trabalha com jovens e adolescentes, tem também um programa só para jovens e adolescentes. Então isso se passa de 7 a 10 dias, né, evangelizando aí uma comunidade ribeirinha. E aí, para quem já é da área da saúde, tem o projeto ANDE, Assistência Médica Dentária e Evangelística, que aí é o ano todo, né? São clínicas, a gente chama de clínicas, que é uma semana também, e aí é mais voltado para médicos e dentistas. E aí vai para uma comunidade ribeirinha e dá ali o atendimento, né, médico e odontológico gratuito. Mas também a gente vive de TI, de advogado, então a gente precisa administrativo, financeiro, recepcionista, tudo isso, às vezes precisa de tudo isso, irmãos. Então, qualquer área praticamente, né, será bem-vindo, não só médico, dentista, piloto mecânico, embora, irmãos, estamos precisando de piloto mecânico. Muito, muito, muito. Então, se você tem um sonho de ser piloto de avião ou mecânico de avião, ora, pensa aí, né? Reflita, ora aí com Deus. Detalhe, não precisa ter a carteira de piloto de mecânico, tá? Asas dá formação. E Asas prefere que a pessoa chegue sem experiência nenhuma, zerado de experiência, né? Que aí a gente vai formar você do jeito que a gente gosta, com as nossas manias, com as nossas culturas, né, de trabalho e tal. Então, não acho que precisa ser um piloto formado ou um mecânico formado para trabalhar, não. Se você não tiver nada disso, né, nenhuma dessas carteiras, é melhor ainda. Então, se você conhece alguém aí na sua igreja que tem o sonho de ser piloto, né, mas aí, irmão, é assim, tem o sonho de ser piloto, mas para trabalhar em Asas tem que ser missionário, tá? Então, não tem que ser só piloto ou só mecânico. Tem que ser piloto, mecânico, missionário. Tem que ter o chamado missionário, tá? Mas de repente, se você está sendo chamado por Deus, né, para trabalhar em missões e não sabe aonde e gosta de aviação, olha aí, ó, casou tudo, né? De repente, Deus está te chamando aí, né, para Asas de Socorro. Então, hashtag fica a dica, né? Espero que dessa live saia pelo menos um missionário novo aí para Asas de Socorro, para Novas Tribos, né, Júlio? Sei que Novas Tribos precisa também de missionário. Ei, Jeff. Estão perguntando qual que é o treinamento que precisa para ingressar em Asa de Socorro. Sim, treinamento teológico, tá? A Asa de Socorro só exige pelo menos, no mínimo, 2 anos de teologia, tá? Eu fiz 4 anos, porque eu vi que ia ser bom, ia ser muito bom proveito para mim. A Sara fez 3 anos, né? Mas com 2 anos, qualquer seminário, tá? Não tem nenhum seminário obrigatório aí, qualquer seminário já serve, né? Sim. Aí, obrigado. Aí tem o processo, né, de candidatura, a gente chama. Que aí você entra em contato com a missão, né, fala do seu desejo de ser missionário em Asas, e aí eles vão te mandar um questionário pequeno, né? A ideia da candidatura é te conhecer e você conhecer a missão, tá? Então, aí eles vão te mandar um questionário por e-mail, né, algumas perguntas básicas e tal, e você responde e devolve. Aí eles vão analisar, se você passar, né, eles analisarem e ver, né, que por enquanto está tudo ok, eles te mandam um questionário um pouco mais grosso, com um monte de páginas, e aí... mas tem esse questionário aí. Aí você responde o questionário, né? Aí são perguntas um pouco mais profundas, um pouco mais pessoal, né? E assim que você responder, você devolve. E aí, se passar, eles vão analisar as suas respostas. Se passar por esse
segundo passo, aí tem uma semana de candidatura, né, lá em Asas. Não, o que mudou é que antes era só em julho, né? Então, a pessoa tinha que organizar... É porque está mudando, gente. Está mudando muita coisa em Asas, tá? Está melhorando. Está melhorando. Né? A gente está desburocratizando as coisas, tá? Então, mas aí você ainda vai ter que ir para Anápolis, Goiás, é onde fica a sede administrativa e as nossas escolas de mecânico e de piloto, né? Aí lá você vai passar uma semana sendo avaliado em várias áreas. No caso, eu vou falar de piloto mecânico, tá? Que é a minha área. Então, você vai ter 3 horas de voo, vai fazer 3 horas de voo para ver se você tem aptidão de aprender. Você não precisa saber voar, não, tá? Você chega lá zero, sem nunca nem ter entrado no avião, e eles vão te dar uma instrução básica. A ideia não é saber se você já é um bom piloto, a ideia é eles querem saber se você sabe aprender. Então, eles vão te passando, te ensinando, e querem que você vai aprendendo, né? Pegando aquelas informações e colocando em prática. Então, tem a partir de voo, todo piloto tem que ser... não, desculpa, isso não precisa mais. Na minha época, todo piloto tinha que ser mecânico, tá? Agora não precisa, tá? Então, na minha época, isso em 2004, na minha candidatura de 2004, eu tive que fazer as provas para mecânico também. Aí tem várias provas de aptidão mecânica e tal. Eu não sabia nem o que era freno, nem apertar parafuso, e passei. Então, se eu passei, irmãos, qualquer um passa, tá? Fique tranquilo. Tá? Se eu passei, qualquer um passa. Que mais? Tem a parte aí, entrevista, né, com a liderança, com os missionários. Se a pessoa quiser ser só mecânico... Se a pessoa quiser ser só mecânico, pode ser só mecânico. Hoje tem a opção de ser só piloto, tá? Na minha época não tinha, então tive que fazer o curso de mecânico. E passou por essa candidatura, né? Aí sai para levantar o sustento, né? Porque a missão não paga, né? Ela não remunera os missionários. Então, o missionário tem que correr atrás do seu sustento, né? É tempo integral, você não pode trabalhar em outro lugar, você tem que ficar só na missão, né? E aí, assim que levantou o sustento, né? Você já está apto para iniciar, né? O treinamento em asas, né? Aí, no caso, são os 2 primeiros anos, para quem, no meu caso, né, que eu sou piloto e mecânico, fiz o curso de piloto e de mecânico. Os 2 primeiros anos era só de mecânico, enquanto isso eu ia pagando o curso de piloto, tá? A gente tem que pagar o curso de piloto também, porém, né, é um preço bem abaixo, né, do mercado, né, do que você pagaria num aeroclube, numa escola de aviação. Asas subsidia o seu treinamento, tá? Então, quando você for sair para levantar o sustento, você já tem que levantar essa parte aí do treinamento, que na minha época, isso de 2009 até 2014, era R$900 por mês, tá? Hoje já aumentou um pouco, né? Lógico. Mas, enfim, para Deus nada é impossível, irmão. Se eu conseguir me formar, conseguir casar, a gente, graças a Deus, né? A gente não tem dívida. Deus, irmãos, dinheiro é o de menos, tá? Já vou falando, dinheiro, Deus providencia, né? Graças a Deus, nunca faltou pra gente, não sobra muito, praticamente nada também, mas também nunca falta, né? Então, enfim, né? O Julião tá de prova aí também. Então, acho que deu, eu falei muito, né? Deu para entender? Então, resumindo, seminário e fazer a candidatura em asas, né? O processo de candidatura em asas. Se não for na área de aviação, já começa trabalhando. Se não for na área de aviação que você vai trabalhar, né? Assim que terminou a candidatura, você levanta o sustento e aí, com sustento completo, né? Ou principalmente, né, o suficiente para você sobreviver, né? Você já pode iniciar os trabalhos em asas e aí já vai direto na sua área, né? Então, se você é da área financeira, aí já não tem treinamento nenhum, né? Porque você já fez lá a faculdade, o curso, enfim, né? E aí você é da área médica, aí já vai para a área médica e tal, né? Então, aí depende de cada área. Estou falando mais da minha área porque é o que eu conheço mais, né? Ok.
Então, o Júnior aqui mandou, né, perguntando enquanto não está voando, vocês fazem trabalho de evangelismo, trabalham em alguma igreja? Sim, embora assim, não é obrigatório, tá, irmãos? A missão exige que você esteja membrado numa igreja, participando numa igreja, né? Mas você não é obrigado a exercer nenhum ministério dentro da igreja. Isso você faz se você quiser. A gente faz, a gente não tem trabalhado ultimamente com evangelismo, tá? A gente trabalhou um tempo com o evangelismo aqui dos venezuelanos, né? O ano passado e o ano retrasado, né? Mas esse ano a gente não está mais trabalhando diretamente com o evangelismo, mas eu estou dando aula na escola dominical da igreja, né? Então, todo domingo estou lá dando aula na escola dominical. Então, a gente decidiu participar do trabalho na igreja, porque a gente acha que é importante ter esse convívio, não ficar focado só dentro da missão, porque aí, irmão, se você seus amigos são seus companheiros de trabalho, uma hora vocês vão brigar e você vai perder um amigo rapidinho e você vai ficar sozinho. Então, é muito importante ter esse apoio da igreja local, trabalhar, ter vínculos, né, com pessoas fora da missão, né? Porque é todo mundo crente, mas é todo mundo ser humano, pecador também, né? Então, ninguém é perfeito. Os voos são limitados só no território brasileiro ou vocês vão na Venezuela? Não, é só brasileiro, tá? A gente não tem autorização para voar, porque aí seria voo internacional, né? Aqui, Roraima faz divisa com a Venezuela e com a Guiana Inglesa, mas a gente não voa para nenhum desses países, é só mesmo Brasil. Então, no caso aqui é Roraima, Amazonas e Pará, são norte do Amazonas e norte do Pará, né, que a gente atende aqui, né? Roraima, norte do Amazonas e norte do Pará. E temos uma base em Manaus, então temos base, a administração fica em Boa Vista, né? Desculpa, a administração fica em Anápolis, Goiás, né? Lá tem a escola, tanto de mecânico quanto de piloto. Aí tem a base aqui em Boa Vista. Aqui em Boa Vista a gente voa só para os indígenas, só para a tribo, só para a aldeia. Aí tem a base de Manaus. Lá, infelizmente, hoje não tem mais avião, só tem a parte de ação social. E ali é com barco, então atende as áreas, os povos ribeirinhos. E tem a base Porto Velho, que ali tem avião terrestre e anfíbio, né, que pousa tanto na água quanto na terra. E aí lá atende aldeia indígena e povo ribeirinho, mas o foco maior é a aldeia indígena. Que mais? Então, enquanto a gente também não está trabalhando, enquanto a gente não está voando, né? A gente está fazendo ou manutenção nos aviões ou cuidando do hangar mesmo, limpando, fazendo manutenção no hangar. Tem a parte burocrática, né? Então, cuidando da papelada, com a ANAC, com a Infraero, porque a gente está localizado dentro do aeroporto de Boa Vista, então, né, a gente paga aluguel para a Infraero, tem toda a parte burocrática, enfim, né, tem toda a parte financeira, a Sara faz a parte financeira do hangar. Então, sempre tem coisa para fazer no hangar, né? Embora o voo, a gente costuma dizer que o voo é um prêmio. Se você for bonzinho durante a semana, você voa na outra semana. Brincadeira, eu vou todo dia aqui, graças a Deus. Parece que teve uma outra pergunta. Júlio, tem alguma pergunta aí? Então, eu não sei se você vai entrar na questão de explicar ou falar como você chegou em Asa de Socorro. Boa. E daí você já vai entrar na mensagem, né? Sim, vai ser dentro da mensagem. Faz parte, né? Faz parte. Você eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, não. Só se o pessoal mandou no seu particular aí. Está perguntando sobre a questão do coronavírus na aldeia, né?
Tá começando. Tá bem, aqui na região, a gente tem quantos? Teve 300, era? 30? 300, mas assim, no geral, né? No geral, assim, Amazonas, a gente ouviu de 300 indígenas Pará, infectados, mas juntando Pará, Amazonas e Roraima, tá? Aqui em Roraima, tem algumas aldeias que já têm, né, presença de gente infectada, mas são aquelas aldeias que ficam próximas da cidade, que você chega de carro, né, os indígenas estudam na cidade, né, enfim, são essas aldeias que têm fácil acesso. Só teve um caso assim de uma aldeia mais distante que você chegou pelo rio, né, 2 dias de viagem, 2, 3 dias de viagem pelo rio ou de avião, né, que foi o primeiro indígena a morrer no Brasil, foi um adolescente de 15 anos, foi aqui em Boa Vista. Porém, a mídia, não sei quantos viram, mas a mídia jogou a culpa nos garimpeiros, né? Mas não é totalmente verdade isso não. Porque o indígena, esse adolescente, na verdade, ele mora aqui na cidade, ele morava, né? Ele estudava aqui na cidade. Os pais ficavam na aldeia. E aí o que aconteceu? Ele ficou doente aqui na cidade né, ficou doente e quis voltar para a aldeia, né, para ficar junto dos pais. Então ele foi levado para a aldeia de avião, né? Não o nosso avião, tá? Nessa aldeia não tem missionário. É um avião, um táxi aéreo contratado pela CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, né? Então, porque essas aldeias têm enfermeiro, né, morando lá nas aldeias. E aí, então, o avião da CESAI levou ele de volta para a aldeia, deu 2, 3 dias, ele piorou muito, chamaram um voo de emergência da CESAI, foram lá, buscaram ele, trouxeram para a cidade, 3 dias depois aqui na cidade ele morreu. Então, só que aí entra toda a politicagem, toda essa coisa, jogando as culpas no garimpeiro. Realmente, tem garimpeiro naquela região, mas não foi por causa deles, ele já ficou doente aqui na cidade, né? Só que aí entra, né, enfim, toda questão política e interesses políticos, enfim, jogaram a culpa no garimpeiro. Graças a Deus, entre aspas, né, que não tem nenhum trabalho missionário nessa aldeia. Já teve anos atrás, né? Mas porque se tivesse trabalho missionário lá, com certeza iriam culpar os missionários, né? Quem ia levar a culpa nessa seriam os missionários. Então, graças a Deus, a gente não tem notícia dessas aldeias que só chega de barco ou de avião, vários dias de barco, né, ou de avião. Graças a Deus a gente não escutou ninguém infectado, nenhum indígena infectado. É bem interessante que logo que começou essa coisa, né, de coronavírus aqui, que chegou aqui em Roraima, eu participei do último voo que tirou o último missionário da aldeia, né? E aí o missionário contando, né, que as notícias que estavam chegando lá na aldeia, né, estavam deixando os índios com tanto medo que os índios estavam querendo sair da aldeia, ir para o meio do mato para fazer isolamento social no meio do mato, para eles não pegarem coronavírus, né? Então, eu dei muita risada, achei muito legal a percepção deles. Eles viram que o negócio é perigoso, eles estavam morrendo de medo. Foi incrível, vocês estavam com tanto medo de pegar o coronavírus que ninguém chegou perto do avião. Lógico, os missionários falaram, não chega perto do avião para não ter contato, né, comigo, né, com o piloto e com outro piloto também, foram 2 voos no mesmo dia, né? Então ninguém chega perto do avião, ninguém chega perto dos missionários, por favor. Só que assim, se fosse num dia normal, gente, a molecada te abraça e chega, não tá nem aí, você manda a molecada sair, eles saem, mas já é criança, né? E os índios também, não respeitam muito não. Mas nesse dia, ninguém chegou nem o mais perto que chegaram era 100 metros de distância da gente ali. E eu via, passando com o avião assim na frente da casa deles, né, da orca deles, eles tudo na porta, assim, olhando. Mas incrível, porque eu consegui ver o semblante deles, assim, era de preocupação mesmo. E durante o voo, o missionário falou que eles estavam morrendo de medo de pegar coronavírus e que eles estavam querendo passar 15 dias, abandonar a aldeia, passar 15 dias no meio do mato para fazer isolamento social também, para não pegar coronavírus. Eu achei ótimo, falei, manda eles fazerem mesmo, isso vai ser bom.
porque se um pegar na aldeia, a chance de acabar com a aldeia vai ser enorme. Eles são muito vulneráveis. Eles são muito vulneráveis. Tá bom, Jefferson. Eu acho que você poderia falar um pouco sobre o avião em si, quantos passageiros, quantos pesos carrega, o que pode levar, o que não pode levar, que eu acho que é um pouco de curiosidade também das pessoas, né? Como é que chega isso na aldeia, como é que chega aquilo outro. E depois eu acho que você já pode entrar aí, né? Como você chegou na missão e já a palavra também, entendeu? É porque, querendo ou não, a gente está esperando. A senhora está falando aqui só para falar a questão ainda do coronavírus aí, que agora que a gente está chegando no pico aqui, né? A gente é afastado de tudo aqui. Aqui é o final do Brasil, então aqui demorou mais para chegar, né? Enquanto vocês aí no Sudeste, no São Paulo, aí, Rio, Sul, né? Enfim, já estavam, né, chegando no pico, a gente estava começando aqui. Então agora que está chegando no pico aqui, e tem aumentado muito, então isso tem atrasado o retorno, né, dos missionários para as aldeias. Então tem né, tem missionário idoso também, né, tem uma missionária de 80 anos, ela mora sozinha na aldeia, né, ela é uma que, se acabar a aviação missionária, ela não consegue voltar para a aldeia, né, ela depende do avião, né, porque é longe, daria para chegar por Rio, só que é um mês. Eu perguntei 2 meses atrás, quando eu tirei ela da aldeia, ela saiu no início de março, antes de começar a crise do coronavírus, aqui em Roraima, né? E ela saiu, e eu perguntei para ela quanto tempo de barco. Ela falou que os índios levam 1 mês por terra, né? Rio e terra, e de avião 1h40, né? Então, uma emergência, teve um voo, só contando uma história, né? 2 histórias, na verdade, eu vou contar. Teve um dia que eu levei um missionário para uma aldeia, fica 1 hora de voo daqui, perto. E eu lembro que foi uma semana assim, bem cansativa, tal, e eu falei, nossa, beleza. Me escalaram para esse voo, né? Fiquei mó feliz, né? Porque, vou lá, passo um tempo lá, vou cedo, né? Passo um tempo lá com o missionário, ajudando ele lá, tal, abrir a casa dele, né? Porque, gente, é uma mudança. Toda vez que o missionário entra e sai da aldeia, é uma mudança para entrar e uma mudança para sair. Então, eu ajudei lá, tal, na hora do almoço, né? Eu voltei. Aí cheguei em casa, beleza, sexta-feira, vou descansar, tal. Quando foi umas 4 horas da tarde, me liga da CESAI, né? Da Saúde Indígena, fala... enfim, final de tarde. Aí falaram, chamaram pelo rádio da aldeia lá, falando que o missionário precisa de um voo de emergência, que ele está queimado, mas não deram maiores explicações. Aí, só que no horário que não dava mais para mim chegar lá antes do pôr do sol, né? O sol ia chegar lá já no início da noite e não posso voar, né, para uma área dessa à noite. E aí, eu perguntei, é caso de vida ou morte? Eles falaram, não, tá bem, tá queimado, né? Aconteceu alguma coisa lá, tá queimado, mas ele aguenta até amanhã. Então, beleza, então amanhã de manhã eu vou. Preparei o avião, tá, no outro dia de cedinho, fui, o Júlio até foi comigo, primeiro voo dele, e aí estourou o botijão de gás, pegou fogo na casa do missionário, estava vazou gás para a casa toda, então quando explodiu, pegou fogo no botijão e no gás que estava na casa, então ele, a esposa se queimaram, tiveram queimaduras de 3º grau, teve que ficar internado, tal, e graças a Deus, em 1 hora, né, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, né, do voo, ele já estava no hospital, graças a Deus, né, tudo bem. Se fosse, essa aldeia até dá para chegar de carro, minto, de moto dá para chegar, de moto dá para chegar, de carro não, fica próximo do Monte Roraima, lá da igreja dessa aldeia você vê o Monte Roraima, assim, a coisa mais linda, né, é uma região linda, 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 linda. Aí, próximo da divisa com a Venezuela. E aí, mas se fosse de carro, seria pelo menos um dia aí.
E outra história, a importância do avião, uma vez eu fui levar uma família de indígenas, ele professor indígena, e eu conversando com ele, eu falei, ó, já respondendo a pergunta do Júlio, né? Quantas pessoas cabem no avião? É o piloto mais 5 passageiros. Criança de 2 anos, até 2 anos pode ir no colo do adulto. Acima de 2 anos já tem que ter um banco só para ela. Então, eu perguntei para ele, né? Quantas pessoas são? Eu, minha esposa e 3 crianças. Aí, então, 5 passageiros, né? Minto. Ele falou, eu, minha esposa... Eu sei que ele falou um número muito pequeno e quando chegou lá no hangar, ele tinha 4 filhos. Então, era ele, a esposa, mais 4 filhos, todos acima de 2 anos. Então, todos tinham que ter um banco. Então, assim, tava passando um passageiro a mais, né? Tava passando. E um monte de carga. Então, eu olhei para ele e falei, não vai poder ir, né? Alguém vai ter que ficar e esse monte de carga vai ter que ficar. E aí ele, não, mas eu preciso ir, minha família precisa voltar para casa, para a aldeia, e assim, eles não falam muito bem português, né? Então, imagina, né, a comunicação. Aí até que veio o missionário, tentou traduzir ali e tal. Resumindo, tive que negar a entrada de um passageiro, né? Com muita dor no coração, mas tive que negar a entrada de um passageiro. Então, ficou acordado assim, a mãe com 3 filhos menores foram, né, e parte da carga, e o pai com o filho mais velho, e o restante da carga foi de barco, pelo rio. E a surpresa é que uma semana depois eu descobri que o barco dele virou durante o rio, né? Então, para ver que não é brincadeira, né? Vai de barco, né? É mais aventureira, mais cara de missionário, mas é mais arriscado também. Graças a Deus ninguém morreu, né? Só perderam tudo, né? Perderam a carga, perderam tudo, né? Mas graças a Deus. Mas foi um momento de muita tensão ali, eu tenho que falar não, né, para o indígena, porque não cabia no avião, né? Então, é um avião pequeno, monomotor, teco-teco, né? Como não sei se ainda usa essa terminologia, né? Mas na minha época, né, era teco-teco. Né? Cabe 6 pessoas, né? O piloto mais 5 passageiros aí. O avião tem uma autonomia de 8 horas, né? Mas a gente sempre procura, a nossa regra aqui é pousar no destino final com 1 hora de reserva de combustível. Então a gente voa no máximo 7 horas aí, né? E carga leva em torno de 400 quilos de carga, 400, 500 quilos de carga, né? E aí esse peso é dividido entre passageiro e carga. Então, o avião, a gente pode configurar ele só para levar carga, então a gente tira todos os bancos e leva só carga, ou carga e passageiro, ou só passageiro, aí coloca todos os bancos, né? Então, o avião é modificado para ter essa facilidade de mudar a configuração dele rapidamente. Em 5 minutos, você prepara ele. Né? Dependendo da carga, você leva combustível, leva gás, você não pode levar passageiro dentro do avião. Né? Então, é uma logística, no início é um pouco complicado, mas depois pega o jeito e vamos embora. Né? Então, e o horário também, né, Jefferson? Que pode... Os horários, os missionários, coitados, sofrem com a gente, porque a gente tem, tal hora tem que estar aqui no hangar, tem que decolar até tal hora, porque senão o plano passa e tem que fazer outro plano, né? Então, a gente não pode voar à noite. Então, a gente tem que pousar antes do pôr do sol, né? E hoje, acho que está em torno de 10 para 6 horas da tarde, no máximo. Porque cada dia vai mudando, né? O período do ano, né? O pôr do sol e nascer do sol muda aí. Então a gente tem que voar depois do nascer do sol e terminar o voo antes do pôr do sol. Geralmente a gente decola 9 horas da manhã e volta 4, 5, 6 horas da tarde, aí, dependendo da rota, do destino, né? O índio não poderia esperar você voltar e depois ir no avião, no caso você faz 2 viagens. Poderia, mas aí ele teria que pagar 2 voos.
E aí ele não tinha dinheiro para isso, ele só tinha dinheiro para um voo, né? Então, aí você fala, nossa, índio pagando voo? Pois é, o governo assalaria eles são professores, né, na escola indígena, eles são contratados pelo MEC mesmo, né, o SEDUC, Secretaria de Educação, então eles recebem um salário, né? Então imagina, eles passam 6 meses na aldeia lá, sem gastar nada, o salário vai só acumulando, então quando eles voltam para a cidade, eles têm dinheiro até para pagar os voos, né? Tem até tem 2 aldeias que ficam 5 minutos de voo da outra, e andando são 4, 5 horas, né? E aí tem um indígena que ele é professor e ele está tão mal acostumado que aí volta e meia que a gente ia fazer esse voo para essa aldeia dele, ele pedia uma perna, uma carona para outra aldeia para ele visitar os parentes. Aí ele tava tão. Ele perdeu o costume de andar pela mata, que ele tava até engordando. A última vez que eu vi ele, eu falei, pô, Cassis, você tá gordo, hein? Precisa voltar a andar na trilha aí no meio do mato aí para visitar os parentes, hein? Aí ele deu risada, né? E também que o valor é subsidiado. O valor é subsidiado para o missionário, né? A gente Asas tem coisas para pagar, né? Tem o aluguel do hangar, água, luz, manutenção do avião, combustível, taxas aeroportuárias, né? Então, isso a gente meio que divide com os missionários, né? Então, hoje, num táxi aéreo, se você for o mesmo modelo de avião que a gente voa, está em torno de 3, 4 mil reais a hora, 1 hora de voo. A gente cobra do missionário R$ 1.000. Então, a gente cobra aí 4 vezes menos, né, do que ele pagaria num táxi aéreo, né? Então, a Asas ajuda no subsídio aí do voo, né, para o missionário, né? Então, bem, então, acho que se ninguém tiver mais perguntas, já está dando horário, né, Júlio? Vamos. Então, só o Júlio pediu para trazer um momentinho aí de devocional e tal. Vou tentar ser o mais breve possível, irmãos, mas eu não sou muito bom em resumir histórias. Então, mas eu vou só contar o testemunho do meu chamado, né, baseado no livro de Neemias, 8, capítulo 8, do versículo 8 até o 17, mas eu não vou ler, tá? Só vou destacar aqui, como vocês viram, o tema da live é encontrando a felicidade completa, né? Vivendo a felicidade completa. É porque nesse texto tem 3 momentos que o autor, né, Neemias, fala de alegria, né? O primeiro deles é no versículo 10, né? Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Outra vez, no versículo 12, né? Diz assim, para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. E no versículo 17, né, diz assim, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria deles. Então, e isso tem muito a ver com o meu chamado, com o testemunho do meu chamado ministerial, né? Porque quando eu entendi o chamado ministerial de Deus para mim, eu estava nessa busca dessa alegria, né? Porque essa alegria que está aqui em Neemias, no hebraico, é um termo usado para descrever uma alegria completa, uma alegria que transborda, uma alegria que você fala assim, puxa, não preciso de mais nada, né? Já estou satisfeito, estou completo, não sinto falta de mais nada, né? Essa alegria que vem de Deus me satisfaz, né? Então, esse é o sentido de grande alegria, ou com grande alegria, com alegria, né? Aqui no texto, né? Lá no original, no hebraico. E quando eu estudei pela primeira vez, né, esse texto, eu falei, nossa, tem muito a ver com o meu chamado, né? Porque meu sonho, desde criança, era ser piloto de avião. Então, eu sempre falava, o dia que eu for ser piloto de avião, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Eu depositava a minha alegria na realização de um sonho. E aí, então, com 18 anos de idade, comecei a fazer o curso teórico, né, para piloto, e depois terminei o teórico, comecei a parte prática, né, fazer os voos,
mas os voos eram caros, né? Naquela época era R$ 100 a hora de voo. Isso, na época, era caro. Isso em 2000, tá, irmãos? Estou falando de 20 anos atrás, tá? Eu tinha 18 anos no ano de 2000, quando eu comecei a fazer o curso para piloto. E aí, meu pai não tinha condição, né, de bancar, né, as horas de voo, então eu não conseguia voar todo dia, muito menos uma vez por semana. Às vezes eu passava 2, 3 meses sem voar. E eu era viciado em avião. Depois eu percebi que eu idolatrava o avião, né? O avião era um ídolo para mim. Tudo que eu fazia na vida era em função do avião. Eu tinha vontade de ser... Até cheguei a jogar na Ponte Preta, fui goleiro durante 1 ano na categoria de base da Ponte Preta, e a minha ideia era ganhar dinheiro para fazer o curso de avião, para me tornar piloto, né? Então, tudo era em volta do avião. Passava avião em cima de casa, lá em Campinas, lá em São Paulo, à noite, mas pela posição das luzes do avião, eu sabia qual o modelo do avião, qual a empresa, né, que estava passando ali pelo horário, eu sabia qual voo era. Então, assim, era extremamente viciado em aviação. Então, quando eu ficava 3 meses sem voar, 2, 3 meses sem voar, eu ficava com crise de abstinência, né? Ficava estressado, agoniado, queria voar, ficava irritadíssimo, né? E aí, quando eu voava, agora eu estou feliz. Aí eu voei, né? Tal. Nossa, agora eu sou o cara mais feliz do mundo. Só que essa felicidade mundana, né? Rapidamente passava, acabava, e vinha aquela sensação de que, poxa, está faltando alguma coisa na minha vida, preciso fazer, né? Preciso voar de novo. E assim foi durante 2 anos, e aí, 2, 3 anos, eu tirei o brevet em 2003, e eu morava em Campinas, São Paulo, e fazia o curso no Aeroclube de Araras. Ficava 1 hora de viagem de ônibus. Então, eu saía de Campinas, né, 1 hora de ônibus para Araras, fazia a aula de voo, voltava para Campinas. E eu lembro que numa dessas vezes, eu estava fazia 4 meses que eu não pilotava, né, eu estava doido para voar, e indo para Araras, eu lembro que eu pensei assim, nossa, hoje o dia está lindo, tá céu de brigadeiro, o voo vai ser perfeito, vou voar para casa, vou voltar para casa feliz, né, satisfeito. E fui, entrei no avião, fiz o voo com o instrutor e tal, terminei, guardei o avião no hangar, fechei a porta do hangar, e foi uma sensação que eu senti que eu nunca tinha sentido na minha vida. Uma sensação de vazio assim no peito, uma sensação de que, nossa, tá faltando alguma coisa na minha vida. Mas eu nasci em lar evangélico, aceitei Jesus com 9 anos de idade. Nessa época eu já tinha sido batizado, isso era em 2001, eu estava com 19 anos de idade. Já tinha sido batizado, então eu falei, Deus, não é falta do Senhor, porque eu já acredito no Senhor, já creio no Senhor, enfim, né? O que está acontecendo comigo, né? E comecei a orar, buscar entender, né, o que Deus, né, queria de mim. E nesse meio tempo eu comecei a pensar, bem, acho que é porque eu não tenho uma namorada, né? Esse vazio, essa infelicidade, né, essa falta de alguma coisa, talvez seja a falta de uma namorada, um relacionamento e tal. E eu orei, não era Sara ainda. Eu orei e Deus mandou uma namoradinha. Então eu falei, nossa, agora sou o homem mais feliz do mundo. Tenho uma namorada, e estou voando, estou realizando meu grande sonho, tenho uma namorada, nossa, estou completo. Inocente, sabe de nada, né, inocente? Um pouco tempo depois, né, aquela alegria acabou, né, e aquela sensação de vazio, de que estava faltando alguma coisa na minha vida, voltou. E aí, orando, meu Deus, mas o que é? E aí eu falei, bem, acho que é porque eu não tenho emprego, porque o dia que tiver emprego, né, eu vou poder voar mais, né? Então aí eu vou ser mais feliz. Eu orei, pedi para Deus um emprego, Deus me deu um emprego. Irmãos, no aeroporto de Viracopos, lá em Campinas, para trabalhar atendendo os aviões. Cara, eu entrava dentro dos maiores aviões do mundo. Eu descarreguei carro da Fórmula 1, descarreguei lá em Campinas. Entrava na cabine. Nossa, às vezes eu ficava lá babando no avião. Alguém vinha, vem, já vamos trabalhar, tem que fazer tal serviço, me puxava. Então, nossa, para mim era demais, né? Então, aí eu estava super feliz, porque eu estava no emprego da minha área, com a namorada e com o avião, né? Realizando meu grande sonho. Então, agora eu estou completo. Só que essa alegria mundana, né? Depois de alguns meses passou, e eu não entendi, eu voltei a sentir, né, aquela sensação, né, poxa, tá faltando alguma coisa na minha vida.
E orando, isso lá com os meus 19 anos de idade, e um dia Deus me fez lembrar de 2 episódios, quando eu tinha 14 anos de idade, né, que Deus usou 2 pessoas para falar para mim que Ele tinha um ministério na minha vida. E essas 2 pessoas não se conheciam, tal, e elas não sabiam do que uma tinha feito, né, a outra tinha feito, e as 2 fizeram o mesmo gesto, orando comigo, pegaram minha mão, fizeram assim, né, e falaram: Deus tem colocado um ministério nas tuas mãos. Naquela época, com 14 anos, para mim o ministério era ser pastor. E eu, na oração, eu lembro que eu fechei o olho e orei com uma oração com muita fé. Falei: Deus, está amarrado em nome de Jesus. Eu não quero ser pastor, não. Eu quero ser piloto de avião. Né? Eu repreendo isso. Nessas 2 vezes, eu orei com muita fé. Aí, então, né, isso com 14 anos. Então, agora voltando aos 19 anos, né, nessa crise aí, Deus me fez lembrar desses 2 acontecimentos. Daí eu gelei. Eu falei: pronto. Deus quer que eu largue, né, meu sonho de ser piloto de avião para ser pastor. Eu falei: Deus, acho que será que o senhor não errou aí o recado? Não é para outra pessoa, né? Tem certeza que é para mim? Fiquei um tempo relutando, não querendo aceitar, não querendo acreditar e tal. Fui levando a vida, mas depois de um tempo eu falei para Deus, Deus, tá bom. Eu sei que seus planos são melhores do que os meus, né? Eu aceito abrir mão do meu grande sonho de ser piloto de avião para ser pastor, mas eu quero apenas que o Senhor confirme, né? Eu não quero tomar uma decisão errada aqui, daqui 30 anos, ver, né, que joguei, eu podia realizar meu sonho e joguei fora, né, essa oportunidade. E continuei voando, e depois de alguns meses, depois dessa oração, conversando com meu pai, ele me apresentou a Asa de Socorro. Ele falou: filho, você não quer ser piloto em Asa de Socorro? Eu falei: Asa de Socorro, pai, o que é isso? Ele entrou no site, mostrou lá as fotos, explicou, né, o que a Asas fazia e tal. Aí na hora eu falei: não, pai, eu não quero ser piloto de teco-teco pro resto da vida, não. Eu quero pilotar Boeing, Airbus, aviação comercial, voo internacional, né? Eu quero os grandão da vida aí. E tá bom, né? Parou a conversa. Mas no outro dia eu estava em casa, sozinho, sem fazer nada. E aí eu lembrei do site. Falei: nossa, eu vou ver, né, as fotos, né? Tem umas fotos interessantes das pistas, né? No meio da mata, né? Aquelas pistas pequenas. E eu comecei a ver as fotos e comecei, né, a imaginar. Falei: nossa, o piloto para pousar aqui ele tem que ser um ótimo piloto. Ele tem que ser bom piloto para pousar essas pistas curtas no meio do mato. E eu falei: bem, eu quero ser um bom piloto também. Eu tenho vontade de ser um bom piloto. Acho que esse tal de Asa de Socorro não é tão ruim igual eu imaginava, não. Acho que é uma boa. De repente, ele dá certo, Asa de Socorro. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a aventura. Um garoto, 19 anos, né, começando na aviação. Então, a aventura me chamou, o desafio, né, me chamou a atenção. E todo dia eu comecei a entrar no site para ver se tinha fotos novas. Mas, graças a Deus, o responsável por atualizar o site da missão nunca atualizou, nunca colocou fotos novas, né? E então, em uma semana, eu decorei todas as fotos, porque todo dia eu entrava 2, 3 vezes por dia para ver as fotos e ficar ali namorando, né, tal, imaginando, né, eu naquelas pistas e tal. Então, em uma semana eu decorei todas as fotos e eu comecei, então, a ler as histórias dos missionários, a ler as histórias do pessoal que participava desses projetos, o ID e o AND, né? Os testemunhos. E um belo dia, lendo lá as histórias, Deus me tocou, Deus me fez entender que o avião, em missões, não é o alvo. Porque na minha vida, o alvo era o avião. Eu fazia tudo por o avião. E ele me fez entender que o avião não era o alvo. Não era a coisa mais importante ali em Asa de Socorro. Que o avião era apenas uma ferramenta para alcançar um bem maior, que era a salvação dos povos indígenas e ribeirinhos. Irmãos, na hora que eu entendi isso, sem brincadeira, meu peito começou a queimar assim, sabe, uma ardência no peito, e eu falei: tá aí, é isso. Deus quer que eu seja missionário em Asa de Socorro. Saí do meu quarto, fui pro quarto do meu pai, falei: pai, eu vou ser missionário em Asa de Socorro. Deus está me chamando para ser missionário em Asa de Socorro. Ele já pulou da cama, todo alegrão, né, feliz, já passou no telefone, ele descobriu, não sei como que ele descobriu o telefone da missão. A gente morava em Campinas, ele descobriu o telefone lá de Goiás, lá de Anápolis, ligou lá,
E aí, meu filho quer ser missionário aí, o que ele precisa fazer? Né? E aí passaram todo, né, o que tinha que fazer, né, e tal. E isso foi em 2003. E aí, em 2003, no dia do meu voo de cheque, para me tirar a carteira de piloto, né, fazer a prova final, prática, né, igual o exame prático de motorista de carro, eu conheci o instrutor de asas de socorro, né, lá em Araras. Tinha uma feira lá, não sei se você lembra, Júnior, da feira que teve uns 2, 3 anos em Araras, né, uma feira aeronáutica. E o pessoal de asas foi lá montar o stand e eu estava lá no hangar esperando a autorização para decolar, né? E aí chegou o avião de asas tal e eu fui correndo atrás do avião, né? O primeiro cara que desceu, eu já parei lá, falei, olha, eu sou piloto, estou brevetando hoje e Deus está me chamando para ser missionário em asas de socorro, né? Para vocês, né? O que é melhor? Eu já chegar com as carteiras todas prontas, né? Porque tem carteira de piloto comercial, enfim, tem várias carteiras na aviação. Ou é melhor eu parar tudo agora e chegar do jeito que eu tô, né? Aí que o missionário, o instrutor falou, ó, o ideal é que você nunca nem tivesse visto avião, você chegar lá sem experiência nenhuma, porque aí a gente vai colocar as nossas manias e tal, né? A gente vai te treinar do jeito que a gente quer. E ali, mas ele falou, mas se você quiser continuar voando aí, fazendo os cursos, tirando as carteiras, fique à vontade. Aí eu decidi, eu falei, não, eu vou parar, né? Eu vou parar. E eu fiquei de 2003, né? Brevetei em 2003 e fiquei aí em 2004 fiz a candidatura em asas, passei, só que tinha que fazer o seminário. Aí em 2005 eu entrei no seminário para fazer 2 anos, só que eu gostei tanto do curso que acabei fazendo completo, os 4 anos. Então, me formei e em 2009 eu comecei em asas e só que o primeiro ano é só mecânica. Eu só fui voltar a voar em 2010. Então, eu fiquei 7 anos sem voar. Para quem não aguentava ficar 3 meses, eu fiquei 7 anos sem voar. E, resultado, grande foi a minha alegria. Essa alegria que está aqui em Neemias, né, que a gente leu, né, foi tão completa na minha vida. Quando eu falei sim para Deus, para a vontade de Deus, ela me completou de tal maneira que nem o avião me satisfazia mais. Eu passei 7 anos, né, sem avião, que para mim estava de boa, estava tranquilo, estava feliz, porque eu entendi que eu estava fazendo a vontade de Deus e a alegria do Senhor estava me fortalecendo, né? E então, irmãos, por isso que eu me vejo nesse texto, né? Porque eu vivi essa alegria, né? Eu sei disso, é verdade. Se você praticar isso daqui, vai acontecer na sua vida também, né? E aí, como chega, então, nessa alegria, né? Estudando o texto aqui, a gente encontra três passos, vamos dizer assim, né? Não é uma receita pronta, né? É uma luta diária, tá? Não é todo dia que a gente vence, são mais dias de derrotas do que de vitórias, mas, né, enfim, 3 ensinamentos, né, que eu encontro aqui nesse texto. Basicamente o contexto aqui do texto, eles estavam lendo a Bíblia, a lei de Deus, né, entendendo o que estava sendo lido e colocando em prática. Mas se você ler de Neemias 8, do versículo 8 até o 17, você vai ver claramente isso. Eles liam a Bíblia, entendiam, né, o que estava sendo lido e colocavam em prática. E o resultado era grande foi a alegria deles, a alegria completa deles, né? Então, não vou falar receita, mas é uma palavra muito pobre, né? Os ensinamentos bíblicos, então, para você viver uma vida, para a gente viver uma vida, uma alegria completa, é leitura da palavra de Deus, né? Ler a Bíblia. Porque a alegria fora de Deus, essa alegria que o mundo dá, é uma alegria temporária, uma alegria passageira. Então, você pode sonhar, pode buscar, desejar, lutar, né? Conquistar, você pode, mas saiba, tenha isso em mente, é uma alegria passageira, vai durar pouco. Mas essa alegria completa que a Bíblia promete, que fala aqui em Neemias, é uma alegria que você só encontra em Deus.
E para saber o que Deus quer de você, e essa alegria a gente só encontra em Deus quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente pratica a Bíblia, né? Quando a gente pratica o que a Bíblia quer. Nós fomos criados, não sei se você sabe, porque que você existe, o motivo pelo qual você existe, é para ter relacionamento com Deus, é para fazer a vontade de Deus. Quais são os 2 principais mandamentos? Adorar a Deus de todo o coração, de todo o espírito, de toda a sua alma, né? E amar o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro é adorar a Deus, é você ter relacionamento com Deus. E como que você vai ter relacionamento com Deus se você não lê a Bíblia? Se a gente não sabe o que Deus quer que a gente faça? Então, para colocar em prática, primeiro a gente tem que ler, mas não simplesmente ler por ler, né? Então, beleza, estou aqui na quarentena, não vou trabalhar, então vou ler a Bíblia, vou fazer um propósito aqui, vou ler a Bíblia toda em 7 dias. Em uma semana, vou ler a Bíblia toda. Pô, legal, show de bola, faz isso. Mas você não vai entender nada. Você não vai absorver nada, né? Então, tem que ter um momento de leitura mais reflexiva, parar, analisar, confrontar a sua vida com a Bíblia. Falar, o que eu li hoje, eu estou praticando? Estou, então glória a Deus. Não estou, então, poxa, vamos trabalhar para lutar, para praticar. Porque aí, quando você praticar o que a Bíblia fala, grande vai ser a alegria, né? E aí eu quero, então, fazer um convite, né? Eu não sei, eu não conheço eu conheço poucos aqui, a maioria eu não conheço. Não sei o que Deus tem falado na sua vida, né, nesses dias, mas se você tem entendido que Deus tem te chamado para um ministério, seja ele pastoral, algum ministério na igreja, missionário. Gente, as missões estão precisando de missionário. Se você for em qualquer missão, perguntar o que você mais precisa, né? Dinheiro ou pessoa? Aí eles vão falar, pessoa. Dinheiro precisa também, mas é mais pessoas. A gente precisa de mais pessoas, né? Mais missionários. A Bíblia já fala, né? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, irmãos, se você tem sentido ou entendido que Deus tem te chamado, eu quero te encorajar hoje. Fala sim para Deus. Responda sim para Deus, né? Não tenha medo, tá? Deus vai cuidar de tudo. Eu e a Sara, nós somos provas, né? Se eu tivesse falado não para Deus, provavelmente hoje eu estava realizando meu sonho de ser piloto numa grande companhia aérea. Estaria voando internacionalmente, mas eu não teria casado com a Sara, porque eu conheci ela por causa do seminário, né? Então, eu falo com maior certeza que depois de ter aceitado Jesus Cristo, a minha segunda melhor decisão foi ter casado com a Sara, né? Esposa maravilhosa que Deus literalmente preparou para mim, né? Essa é uma outra história, né? Eu conheci a Sara em sonhos 7 anos antes de conhecer ela, né? Esperei 7 anos por ela, então Deus separou. Né? Eu estaria provavelmente, se eu tivesse falado não para Deus, eu estaria realizando meu sonho natural de ser piloto de avião numa companhia aérea, voando internacionalmente. Mas não teria conhecido ela, não teria experimentado todos os milagres que eu experimentei, né, durante esses anos todos, né, ter visto indígenas se convertendo, aldeias indígenas sendo missionárias, indo para outras aldeias indígenas para evangelizar, né, outros índios. Enfim, eu não teria sentido essa alegria completa que Neemias fala, né? Eu não teria essa alegria completa, não, com certeza não, né? Então estaria levando uma vida provavelmente incompleta, né? Então, se Deus está te chamando, irmão, se você acha, sente, entende, Deus tem um chamado missionário para você, mas você está com medo, está relutante, vai de cabeça, entra de cabeça. Fala sim para Deus, tá? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você sente que sua vida está faltando alguma coisa, tá? Você fala, poxa, eu não me sinto completo, parece que está faltando alguma coisa. E se você já é crente, que eu estou entendendo que todo mundo aqui já é convertido, então, ora para Deus. Essa sensação, esse vazio na sua vida aí não é por acaso não, tá? Não é por... Desculpa. Não é por acaso, é Deus chamando a sua atenção. Fala, filho, presta atenção, eu tenho alguma coisa para você. Então, talvez Deus está querendo te chamar para algum ministério e você não está sabendo, né?
Então, ore, busca Deus em oração, pede para Ele te mostrar. E se você não é convertido, se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus, então o primeiro passo para essa alegria completa é se entregar para Jesus Cristo, né? Como eu falei, fora de Deus não existe alegria completa. É uma alegria mundana que vai te satisfazer por algum tempo, mas logo o vazio vai voltar na sua vida aí. Amém? Espero que vocês não tenham dormido. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. E tamo junto aí.